O hospital psiquiátrico. Fui enfermeira por quase 10 anos. E durante esse tempo, vi muita coisa que a maioria das pessoas não acreditaria. Mas o que vivi naquele hospital psiquiátrico foi diferente. Aquilo não era apenas sofrimento humano, havia algo além. Eu tinha sido transferida para o setor antigo do hospital, uma ala que quase ninguém queria trabalhar. As paredes estavam manchadas, o chão rangia a cada passo e o ar tinha um cheiro constante de desinfetante, misturado a mofo. Era um prédio antigo, construído nos anos 50, e diziam que ali ficavam os pacientes considerados irrecuperáveis. Na minha primeira noite, o corredor parecia vivo. As lâmpadas piscavam, e o som das correntes de ar que passavam pelas frestas fazia o prédio inteiro gemer. Lembro de olhar para o relógio e perceber que faltavam 3 horas para o amanhecer. Foi nesse momento que eu ouvi um choro, baixo, arrastado. Parecia o de uma mulher. Peguei a lanterna e fui até o final do corredor. Os quartos estavam todos trancados e os pacientes dormiam, mas o som continuava, como se viesse de dentro das paredes. Apertei o passo. A lanterna falhou por 1 segundo. Quando voltou, vi uma sombra se mover rápido pelo canto esquerdo. Parei. A respiração ficou curta. Pensei que fosse um paciente fora do quarto, mas quando me aproximei, o corredor estava vazio. Apenas o eco da minha própria respiração a voltava. Tentei voltar para o posto de enfermagem, mas algo me fez olhar para trás. Lá, na penumbra, estava uma mulher parada. Usava um avental branco, igual ao nosso, mas estava coberto de manchas escuras. O cabelo era desgrenhado, caindo sobre o rosto. "A senhora é funcionária daqui?" Perguntei, sem saber de onde tirei coragem. Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, devagar, como se me observasse. Dei um passo à frente, foi então que notei os pés dela não tocavam o chão. O ar ficou pesado e eu recuei. A mulher começou a deslizar em minha direção. O som do tecido arrastando ecoou por todo o corredor. Eu corri. Corri até o posto, trancando a porta e me encostando na parede, tentando controlar o choro. Na manhã seguinte, contei o que vi à supervisora. Ela apenas suspirou. Disse que outras pessoas já tinham relatado o mesmo, sempre descrevendo uma mulher de branco vagando pelos corredores da ala antiga. Dizem que ela era enfermeira. Se matou aqui depois de perder um paciente durante um tratamento experimental. Ela me contou. Desde aquele dia, nunca mais consegui andar sozinha por aqueles corredores. Mesmo depois de sair do hospital, às vezes ainda acordo no meio da noite com aquele som, o arrastar de tecido no chão frio e um choro distante que parece vir de dentro das paredes. Um lugar de terror. A churrascaria do meu pai. Meu pai sempre foi um homem trabalhador. Durante anos, ele sonhou em ter o próprio negócio. Um restaurante simples, onde pudesse servir comida boa e viver com dignidade. Quando finalmente conseguiu abrir a churrascaria, parecia que a sorte estava do nosso lado. O local era espaçoso, com um salão grande e um pátio nos fundos. Ficava às margens de uma estrada antiga, quase deserta à noite. No começo, o movimento era ótimo. Famílias vinham de longe só para comer ali. Mas bastaram algumas semanas para tudo começar a mudar. A primeira coisa estranha foi o cheiro. Mesmo depois de limparmos o salão inteiro, havia um odor pesado, enjoativo que vinha do depósito. Achávamos que era carne estragada, mas o freezer estava vazio. Meu pai chegou a trocar o piso, mandou limpar o encanamento. Nada adiantou. Certa noite, fiquei até mais tarde ajudando na limpeza. Já passava da meia-noite quando ouvi o barulho de cadeiras arrastando no salão. Achei que fosse o vento, mas o som era rítmico, como se alguém empurrasse as cadeiras uma a uma.
Peguei um pano molhado, foi o que consegui segurar, e fui olhar. As cadeiras estavam todas no lugar, mas no meio do salão, no chão, havia marcas. Riscavam o cimento polido, como se alguém tivesse arrastado algo pesado de um canto ao outro. Voltei para o depósito para avisar meu pai. Quando entrei, ele estava parado, olhando fixamente para a parede. Perguntei o que houve. Ele só disse: "Você também ouviu, não é?" A parede que ele encarava parecia diferente. A tinta formava uma mancha escura, como se algo tivesse vazado por dentro. Quando toquei, o reboco estava úmido. Naquela mesma noite, meu pai decidiu chamar o antigo dono do imóvel, um homem já idoso que morava perto dali. Quando ele chegou, ficou pálido. Disse que, muitos anos atrás, o lugar havia sido um frigorífico e que um funcionário desapareceu sem deixar vestígios. O corpo nunca foi encontrado. Depois daquela conversa, as coisas pioraram. Os clientes começaram a reclamar. Uns diziam ouvir vozes vindo do banheiro, outros viam vultos passando pelos espelhos. E às vezes, o cheiro voltava, mais forte, sufocante, como carne queimada misturada a sangue fresco. Uma madrugada, acordei com o som de alguém batendo na janela do meu quarto, que ficava nos fundos da churrascaria. Abri a cortina e vi um homem do lado de fora. O rosto estava coberto de sangue. Ele me olhava com um ódio indescritível, os olhos fundos, pretos como carvão. Gritei, meu pai correu até mim, mas quando ele abriu a porta, não havia ninguém. Apenas marcas de mãos no vidro e o mesmo cheiro nauseante no ar. Depois disso, nunca mais dormimos ali. Meu pai fechou o restaurante poucos dias depois, sem dar explicações. Hoje, o prédio está abandonado, tomado pelo mato. Mas quem passa pela estrada à noite jura que vê luzes acesas lá dentro e o som distante de pratos sendo empilhados, cadeiras arrastando e alguém chorando atrás da parede. Assombrações na fábrica. Eu trabalhava numa fábrica de tecidos no interior de Minas. Era um galpão antigo, enorme, e as máquinas funcionavam dia e noite. O som nunca parava. A gente se acostumava tanto ao barulho que quando desligavam tudo, o silêncio parecia gritar. Meu turno era o da madrugada, o mais temido por todos. Poucos aceitavam trabalhar nesse horário, e eu só aceitei porque o pagamento era melhor. Mas logo entendi o motivo do medo. Na primeira semana, percebi que havia algo errado naquele lugar. As lâmpadas piscavam o tempo todo, e de repente, o som das máquinas diminuía, como se alguém tivesse desligado uma por uma. Mas quando eu ia verificar, todas estavam funcionando. Os funcionários mais antigos evitavam falar sobre o assunto. Um deles, o seu Adalberto, sempre fazia o sinal da cruz antes de entrar. Um dia perguntei o motivo. Ele apenas respondeu: "Aqui dentro tem coisa que não é para ser vista." Naquela noite, o relógio marcava quase 3 da manhã, quando tudo começou. Eu estava na linha de costura, recolhendo tecidos, quando ouvi passos pesados atrás de mim. Achei que fosse o supervisor. Virei para olhar. Não tinha ninguém. O som continuava. Passos lentos, arrastados. Mas o corredor estava vazio. Comecei a sentir o ar gelar. As luzes tremularam. E, por um instante, vi uma sombra se mover entre as máquinas. Alta, magra. E com algo pendendo do pescoço, como um lençol ou um avental antigo. O barulho das máquinas parou de repente. Silêncio total.
Foi quando ouvi uma voz rouca, quase um sussurro, dizendo meu nome. Devagar, olhei para o lado e vi um homem, ou o que restava de um, com o rosto completamente queimado, a pele retorcida, os olhos fundos. Ele usava um uniforme da fábrica, mas estava encharcado, como se tivesse saído de um tanque. Tentei correr, mas as pernas não obedeciam. Ele se aproximou e o ar ficou tão frio que o vapor da minha respiração se misturava à escuridão. E então ele falou de novo, com a voz quebrada. Ainda estou aqui. Eu gritei. As luzes se apagaram. Quando os outros chegaram, eu estava caída no chão, tremendo. Depois daquele dia, descobri que anos antes, um funcionário havia morrido num dos tanques de tintura. O corpo dele foi encontrado dias depois, completamente desfigurado. E desde então, todos os que trabalham na madrugada dizem ouvir passos, vozes e ver a mesma sombra atravessando os corredores. Pedi demissão na semana seguinte, mas até hoje, quando escuto o som de uma máquina ligada no meio da noite, sinto aquele frio subindo pela espinha. E lembro do homem encharcado parado no escuro, me observando como se ainda esperasse ser libertado daquele lugar.